Fala, investidor, tudo bem por aí? Todo investidor iniciante deveria começar com essa estratégia que eu vou compartilhar para vocês. Porque, na minha opinião, essa estratégia faz com que o investidor não desista ao longo do caminho e que tenha estímulos para continuar investindo mês a mês, tendo constância nos seus aportes e vendo a evolução acontecer. Então, se você está curioso para saber com essa estratégia, fica comigo até o final que eu vou te contar direitinho. E para você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo ao Papo Finança, o canal onde eu falo de investimentos e organização financeira, para que você consiga aí dar um rumo no seu futuro sem aquela enrolação que a gente vê muito por aí. Aqui tudo é bem simples e prático e eu geralmente trago informações e assuntos de coisas que eu fiz para mim. O que deu certo e o que não deu, eu gosto de vir aqui divulgar e mostrar isso para vocês. Mas sem enrolação, vamos dar sequência aí então qual é essa estratégia. Quando eu comecei a investir em 2020, eu não tinha muita base com isso. Então eu comecei a estudar no longo do caminho e hoje eu vejo que essa estratégia é muito boa, principalmente para quem está começando. E vocês sabem de qual estratégia que eu estou falando. É sim, a estratégia dos dividendos. Porque a gente sabe que os dividendos eles vão nos estimulando mês a mês quando você vê aquele valor pingando na sua conta. E não é difícil para você montar uma carteira de dividendos. Mas, como eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da minha evolução e depois eu vou dar algumas dicas de como que você faz para poder ter esses rendimentos aí de que você vai recebendo todos os meses. Acompanha comigo. Então aqui eu vou dividir com vocês aqui uma tabelinha dos meus dividendos mensais, que eu tenho tanto em ações quanto em FIIs. Então percebo ali que eu comecei em 2020 e no mês de julho de 2020 eu recebi R$ 9,00. Olha só a evolução que eu tive somente nesse mês para vocês terem ideia. Em 2021 eu recebi R$ 275,00, 2022 R$ 262,71 e agora em 2023 eu já recebi R$ 435,43. Isso daqui é uma evolução constante. E aí se a gente for pegar todos os meses ali, você pode ver que foi crescendo cada vez mais os meus dividendos. Nessa parte de baixo foi o total do ano. Em 2020, eu comecei a receber dividendos no mês de julho, então eu recebi durante 6 meses, fechando o total no ano de R$ 281,07. A minha média mensal naquele ano foi de R$ 46,85. Então, basicamente, se pegasse dividido isso pelos 12 meses, eu teria recebido R$ 46,85. Isso já é muito bom, para quando a gente não tem algum outro tipo de renda, isso passa a ser uma renda passiva ou uma renda extra que você está recebendo. Em 2021, eu consegui receber dividendos todos os meses, e aí aqui eu recebi o total no ano de R$ 2.390,52, sendo que a minha média mensal foi de R$ 199,21, quase R$ 200 mensais. E aí em 2022 já cresceu mais um pouco, quase aí praticamente o dobro de 2021, recebi R$ 4.369 e a minha média mensal foi de R$ 364,09. E agora em 2023, aí já nos 7 primeiros meses do mês, recebi R$ 3.156,16, já é maior que 2021, certo que é também maior que 2020, mas já estou quase encostando aí em 2022, com apenas 7 meses de recebimentos. E a minha média mensal está em R$ 450,88. Então ali, mostrando a tabela dos meus dividendos, eu quis mostrar para vocês que eu recebo dividendos todos os meses. E quando eu faço a média mensal, você viu lá que em 2021 eu tive uma média de praticamente R$ 200, e agora em 2023 eu já estou tendo uma média de praticamente R$ 450 mensais. Isso é o estímulo que o investidor tem quando ele começa a investir. Porque eu sei que é chato quando você vai lá, coloca o dinheiro na empresa e a ação, na verdade, ela fica oscilando. E nessa oscilação, principalmente quando você é novo, aquilo dói, Porque você botou lá, sei lá, R$ 500, quando vê no outro dia você abriu o home broker e olhou 450. Primeiro que você já fez errado, de ficar olhando a home broker todos os dias. Isso já é uma coisa que você tem que tirar da sua cabeça. Todo investidor iniciante tem que ter isso. É investir, colocar o dinheiro e parar de ficar olhando a home broker. Principalmente olhar cotação. Porque quando você vai investir, você tem que investir na empresa, sabendo o que essa empresa vai te trazer de retorno. Você tem que acreditar na empresa que você está investindo. E aí, você vai estar recebendo esses dividendos, que são os estímulos. Por quê? Porque daí você, pelo menos todo mês, está pingando na sua conta, você olha, tá dando frutos. E aí, com isso, você continua ali investindo porque isso te dá uma sensação de prazer. Porque nós, seres humanos, somos movidos a prazeres, Então, o prazer de você estar investindo e estar vendo ter o retorno mensal, isso te ajuda muito.
Mas como que você faz, né? Então agora a gente vai partir para o próximo passo aí, que é o como que você vai fazer isso. O primeiro ponto que você tem que saber é que você tem que ter uma carteira diversificada. Dentro dessa diversificação da sua carteira, você tem que lembrar que você tem que ter uma gestão de risco. E o que é isso? A gestão de risco é algo que você vai fazer para poder se proteger. E com as empresas de dividendos, é uma proteção que você tem. Porque você está investindo naquela empresa e você sabe que ela vai te retornar um dividendo ali mensal, ou semestral, ou trimestral. Existem várias datas de pagamento dessas empresas. E é sempre bom você se atentar a isso. O segundo passo é que se você investir em fundos imobiliários, eles também distribuem dividendos mensalmente. Esses sim, todo mês vão estar pingando na sua conta. Sabendo desses dois pontos, o primeiro e anterior a esses que você tem que saber é que você tem que ter uma reserva de emergência. A sua reserva de emergência é que vai te garantir aí a sua gestão de risco. Por quê? Porque se acontecer algum problema e você precisar de um dinheiro imediatamente, é muito difícil você conseguir tirar do mercado financeiro, principalmente se você está investindo em ações e fundos imobiliários. Ele leva no mínimo 2 dias úteis para cair na sua conta. Então, faça sua reserva de emergência primeiro e depois você começa a investir. Ah, Anderson, mas até eu montar minha reserva de emergência pode ser que eu perca muito tempo para investir. Tudo bem, mas faça uma reserva de emergência, então, e vai investindo aos pouquinhos ali. Eu só tenho R$150. Coloque R$100 numa reserva de emergência e comece investindo com 50. Já mostrei aqui para vocês que é simples você começar investindo com pouco dinheiro. E você consegue investir com pouco dinheiro em empresas que dão lucro e te distribuem esses lucros, que são os dividendos. Partindo para as empresas de dividendos, a gente tem várias empresas dentro do nosso mercado financeiro que pagam dividendos. Nem todas pagam dividendos mensais. Já fiz vários vídeos aqui e já falei para vocês quais são as 3 empresas que pagam dividendos mensais aqui na nossa bolsa. É o Bradesco, o Itaú e o Banco Baneschi. Apenas os 3 pagam dividendos mensais. Mas tem muitas outras empresas que pagam trimestrais, quadrimestrais, semestrais e anuais. Basta você verificar dentro do RI da empresa que você vai saber quais datas que elas fazem os pagamentos. E dentro de sites como o Status Invest, o Investidor 10, você também consegue ver ali quais são as datas de distribuição de dividendo das empresas. E quando eu comecei lá atrás, eu não comecei fazendo isso. Até porque eu saí comprando algumas empresas que eu nem sabia se entregavam dividendos. Porque na minha cabeça, todas elas pagavam. E eu coloquei muitas empresas que nem lucro davam, como queriam distribuir dividendos. Então, aqui é o alerta para você já ter essa ideia, de saber quais empresas dão lucro e distribuem dividendos. A partir disso, eu comecei a entender um pouco mais do mercado financeiro. Foi quando eu conheci os fundos imobiliários. Estes sim, pagam dividendos todos os meses. Mas não são obrigados, tá? Já fica esperto com isso. Não é obrigatório os fundos pagarem todo o mês os seus dividendos. Mas aqui no Brasil, a gente tem essa cultura dos fundos pagarem todos os meses para nós. Mas fique sabendo que eles têm que distribuir no mínimo 95% dos seus lucros dentro de um prazo de 6 meses. Com isso, eu comecei a investir em fundos imobiliários. Mas aí vem um alerta. Cuide para não pegar fundos somente pelo dividend yield. O que é o dividend yield? É o percentual de dividendo que a empresa ou o fundo distribui sobre o valor da sua ação. Então vamos a um exemplo bem simples para você entender. Vamos supor que eu peguei um fundo imobiliário que tem o seu valor de cota de R$10. E ele paga um dividend yield mensal de 10%. Isso quer dizer que eu vou receber R$1 todos os meses. Então você pode daqui a pouco ficar, poxa, feliz, eu vou receber R$1 todos os meses. Só que lembre que o dividend yield é sempre sobre o valor de cota. Vamos supor que no mês seguinte a sua cota caiu para R$9. E o seu dividend yield continua sendo 10. Quanto que você vai receber? R$1? Não, né? Você vai receber 90 centavos. Então fique esperto, porque o dividend yield é sempre sobre o valor da cota, e não um valor fixo mensal que você vai receber. Com essa explicação básica, você viu como que funciona o dividend yield que você recebe. E isso serve para as ações também. A diferença é que, como eu falei, as ações elas não pagam mensalmente, a não ser das 3 empresas que eu já citei. Então, com isso, você consegue montar uma carteira muito tranquila para você, que vai te ajudar e você vai receber dividendos todos os meses, que vai te deixar cada vez mais empolgado, porque você vai ter prazer em estar investindo e você vai reutilizar os seus dividendos para continuar fazendo seus aportes e fazendo a bola de neve crescer cada vez mais. Esse é um grande estímulo que todo investidor que vai começar tem que ter, porque senão ele pode desistir no meio do caminho quando ele vê que não está tendo um retorno tão imediato assim. Então agora eu só vou compartilhar aqui com vocês uma planilha que eu tenho falando de todos os recebimentos que eu tive dos meus investimentos nesses 3 anos aí que eu comecei a investir.
Veja só as evoluções que eu tive e veja que bacana que tá e olha a perspectiva que eu tenho para o futuro. Vem comigo. Então aqui para quem me acompanha no canal já viu eu mostrando essa planilhazinha. Então eu tenho aqui de 2020, 21, 22 e 23. Aqui o recebimento que eu tenho no Tesouro Direto, vocês podem ver que eu comecei recebendo R$ 797 e já caiu agora para 146. Esse tesouro eu já não tenho mais, eu me desfiz dele. Então lá atrás eu tinha um tesouro que pagava juros semestrais, né? Então eu não tenho mais ele já acabou, eu já tirei. Já tinha tirado um pouco dele para investir em outros tesouros que eu tinha visto que estavam mais interessantes no momento. Então esse aqui foi a última parcelinha que eu recebi aí de R$ 146,43. Aqui nas minhas ações, então em 2020, né, recebi ali 111, 2021 1.638, 2022 2.285 e agora nos 7 primeiros meses do mês eu recebi R$ 1.802,30. Já estamos aí quase pertinho de 2022 e tende aí a aumentar um pouco mais, né? Fundos imobiliários a mesma coisa, recebi 169 em 2020, 752 em 21, 2.082 em 22 e 1.620 agora em 2023, que também tende aí já a quebrar recordes, né, para 2023. E aí minhas ações lá no exterior que eu também tenho, em 2021, aqui já tá tudo em reais, tá? Já com a cotação do dia aí, que o dólar deu uma quedinha. Então, né, eu recebi em 2021 R$ 6,95, 2022 R$ 86,61 e agora em 2023 já recebi aí R$ 89,76. E aqui embaixo vocês estão vendo aqui o total de recebimentos que eu tive, né? Isso daqui o total dos frutos que eu tive investindo. Esse ano eu já recebi 3.658 e o ano passado eu recebi 5.255. No total aqui eu acho que dá uns 13 mil praticamente, dá 13.183 reais praticamente que eu recebi aí nos últimos 3 anos. Então, eu mostrei essa tabela para vocês só para vocês terem ideia de que quando você começa a investir e você tem estratégias, os retornos vão acontecendo para vocês. Só que lembre-se que lá atrás eu não tinha essa estratégia. Eu só investia porque eu queria investir meu dinheiro. Só que quando eu comecei a montar uma estratégia coerente, que fazia sentido para mim, de recebimentos de dividendos, as coisas começaram a evoluir. E vocês viram ali que ela começou a crescer cada vez mais. E se você gostou desse vídeo sobre este assunto dos dividendos, que pra mim, né, eu gosto muito disso, já deixa o seu like aí pra mim. E se não for inscrito no canal, já se inscreve e aperta no sininho para receber os vídeos novos que eu estarei lançando por aqui. Se você achou bacana e tem algo a compartilhar, deixa nos comentários aí que eu vou fazer questão de ler eles e aí eu vou te responder também. Quem sabe você traz algumas informações ali que eu deixei passar em branco aqui e aí também eu posso aprender com você. E quem sabe eu posso fazer um vídeo aqui e trazer mais informações para essa galera que está iniciando agora. Então, eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo e aí vocês já sabem. O meu nome é Anderson Nascimento e aqui o papo é finança.